Fala galera, supimpa? Então, vamos continuar aqui agora com as nossas questões do Enem. No caso aqui é a questão 107 do Enem de 2019, caderno amarelo, então vamos embora. Bom, primeiramente o que nós temos que falar aqui é uma questão de mecânica, tá? Então nós temos que usar os conceitos de mecânica para poder fazer essa questão aqui. Fazer uma leitura, né? O que quer dizer esse problema aqui? Ele está falando que em qualquer obra de construção civil precisa de equipamento de segurança e tal. Aí ele dá o exemplo, né? Que a queda livre de um tijolo, vamos anotar essas coisas aqui, ó. Massa do tijolo é igual a 2,5 kg. Olha, beleza, ele já deu em quilogramas, não tem problema. Aí ele fala que cai de uma altura de 5 metros e cujo impacto com o capacete pode durar 0,5 segundos. Deixa aqui. A gente vai perceber que nós temos essas informações iniciais aqui. Aí ele fala também da aceleração da gravidade aqui, né, metros por segundo ao quadrado. Tá? Ele fala que a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais. Né? Ou seja, a gente vai ter que fazer essa conta, chegar à conclusão que, então, que a força impulsiva ela é igual a um número de tijolos aqui, vezes a força-peso de cada tijolo individual. Beleza? Bom, vamos poder fazer essa questão aqui. Primeira coisa que a gente tem que... Eu vou deixar isso aqui. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pensar o quê? Bom, a gente tem que pensar no princípio, se ele falou forças impulsivas, a gente tem que pensar o quê? No impulso. O impulso ele é dado por quê? O impulso ele é dado pela variação do momento, né? Como aqui a massa é do mesmo tijolo, então a gente pode colocar a massa aqui em evidência, colocar a velocidade final menos velocidade inicial, beleza? Esse é o impulso. Mas o impulso também pode ser definido como a força de impulso vezes a força impulsiva, aqui, né, nesse caso aqui, vezes o tempo de contato que essa força vai estar atuando no corpo. Opa, então peraí, o que poderia ter gerado confusão aqui se você tentar fazer essa questão aqui sem pensar? Você poderia ter pensado que esse tempo de 0,5 segundos seria o tempo de queda. Mas, na verdade, esse é o tempo que você vai associar a essa fórmula aqui. Então, muito cuidado. Tá? Bom, então o que a gente tem que pensar? Olha, nós precisamos de achar essa força aqui impulsiva, tá? Que ela tem que ser, ela vai ser esse cara aqui, né? E associar isso aqui com o número de tijolos para a gente associar com a força-peso individual, tá? Então a massa a gente já tem, o tempo também, falta aqui velocidade inicial e velocidade final, tá? Mas aí como é que a gente faz isso? Olha só, a gente não tem tempo de queda, mas a gente tem a velocidade inicial. Qual que é a velocidade inicial? Eu falei isso, mas ele não dá no problema, porque ele fala de queda livre. Então, quando a gente começa a falar de queda livre, a gente fala que a velocidade inicial é igual a zero, tá? Perfeito. Então, a gente precisa agora da velocidade final, que é isso que trata o problema. Então, como é que a gente vai pegar a velocidade final? Bom, vamos ver o que ele deu. Ele deu a aceleração da gravidade? Deu. Ele deu tempo de queda? Não. Mas ele deu a altura. Então, o que a gente usa? Bom, se a gente não tem o tempo, a gente usa somente o Torricelli, que vai ser 2 vezes gravidade vezes a distância. Então, aqui é velocidade ao quadrado, aqui 2 vezes 10 vezes 5, a gente faz aqui, né? Fica o quê? 20 vezes 5, chegamos à conclusão que isso aqui é 100. Então, a velocidade final, nessa parte de queda, vai ser o quê? 100. Desculpa. A gente tira a raiz do 100, né? Aqui, e a gente chega à conclusão que vai ser o quê? 10 metros por segundo. Essa é a velocidade final. Só que aí tem outro truque aqui, tá? Porque essa é a velocidade final da queda do tijolo. Mas quando a gente está tratando de forças impulsivas aqui, a gente vai mudar um pouco esse cara. Por quê? Porque aqui, ó, vai ter uma coisa diferente aqui. Porque quando a gente fala de velocidade final, vai ser a velocidade que ele chega no capacete. Só que quando a gente trata de forças impulsivas, olha só, deixa eu desenhar esse cara aqui. Aqui a gente tem a força-peso, tá? De um tijolo individual, beleza? E aqui a gente está tratando aqui nesse sentido aqui da velocidade final do nosso tijolo. Só que quando a gente está tratando desse caráter, né, de forças impulsivas, a gente pode tratar que pela terceira lei de Newton, né, a gente trata de uma força de ação e reação, né, que a força de um atuando em dois é igual, né, com o mesmo módulo, só que sentido oposto, pela força de 2 atuando em 1. Um. Então, nesse caso, o que eu vou observar? Eu vou observar que, na verdade, há uma força atuando no tijolo, que vai ser a mesma força que o tijolo atua, né, sobre o capacete, só que no sentido contrário.
beleza? Então essa aqui vai ser a força impulsiva. Olha, os dois estão para baixo, os dois estão o quê? Sentidos aqui que a gente considera como positivo. Então aqui, no caso, essa força aqui vai ser negativa, beleza? Show de bola. Por que eu estou falando isso? Agora, porque agora que a gente consegue saber que, na verdade, essa velocidade aqui, quando a força passa a atuar nela, ela vira a velocidade inicial. Então, ou seja, quando a gente trata de impulso aqui, né, que é a massa, velocidade final, menos velocidade inicial, isso aqui a gente tem o quê? Que na verdade vai ser massa. A velocidade final do tijolo, que a gente vai tratar isso como uma colisão perfeita assim, que seria o quê? Quando ele bate ali, ele perde toda a sua velocidade, ou seja, transmite ali o momento para o capacete. Então o que a gente vai falar? Que a velocidade final dele é zero, tá? E a velocidade inicial que ele chega ali, ó, é menos, né? A gente sabe que é 10. Então, isso vai tratar para a gente. Não vou substituir o m aqui inicialmente, tá? Que vai ser o quê? Massa vezes menos 10. Ah, por que está assim? Bom, por causa da terceira lei de Newton aqui. A gente vai ver que a gente vai tirar esse negativo aqui, né? Porque a gente sabe que também que vai ser dessa forma aqui, ó, né? Força vezes o intervalo de tempo. Só que nesse caso a força é menos F, beleza? Vezes o intervalo de tempo. E a gente pode igualar isso aqui, ó, né, com o que a gente obteve aqui. Então a gente chega à conclusão que isso aqui vai ser igual a massa vezes menos 10. Concorda? Concordam? Tem que concordar, porque se não concordar a gente não chega a lugar nenhum. Então olha, negativo corta com negativo, então a gente chega à conclusão que aqui vai ser força, intervalo de tempo, é igual a massa vezes 10. Beleza, show, show, porque agora a gente vai fazer o quê? Passar para outra página, porque a gente sabe agora também que esse intervalo de tempo ele é 0,5 e a gente tem a massa, não substitui a massa, você vai ver o truque de não substituir a massa ainda, e aqui 10, correto? Então a gente faz essa divisão aqui, ó, de 10 sobre 0,5, né? Fazendo aqui bem rápido, coloca o 5 aqui, a gente chega à conclusão que isso aqui é o quê? Massa vezes 20, né? Pronto. Beleza? Porque essa daqui vai ser a nossa força impulsiva, beleza? Show! Por que agora que a gente está falando isso e deixei a massa ali? Porque a gente sabe que a força-peso individual, né? Força-peso, colocar o I aqui, individual, colocar IN, né? Para não confundir com força impulsiva ali, vai ser o quê? A massa de um tijolo, correto? Vezes a gravidade. Só que a gente sabe que a massa do tijolo, a gravidade, vai ser o quê? 10. Olha só o que nós temos aqui. Agora a gente quer associar a nossa força impulsiva com o peso individual. Então fica muito mais claro da gente perceber que, olha, isso aqui, ó, é igual a isso. Então beleza, não tem que mudar. Só que para eu passar, né, da força peso individual para a força impulsiva, eu tenho que multiplicar 2 vezes. Isso me faz com que eu perceba que, na verdade, a força, né, impulsiva média que a gente está tratando ali vai ser o quê? 2 vezes a força-peso individual. Né? Se eu fizer aqui, ó, essa continha vai ficar o quê? M, né, aqui 10, e vezes o fator 2 ali, substituindo ali, de qualquer forma ali, a gente vai ter o quê? 2,5, que é a massa do tijolo, vezes 10, vezes 2. Aqui a gente chega à conclusão que é, passar aqui para baixo, né, que é 25 igual, ó, 25 vezes 2. Isso retorna para a gente 50 newtons, né? Se a gente fizer essa continha aqui em cima, aqui, ó, a gente chega à conclusão que vai dar a mesma coisa, porque vai ser o quê? Aqui a massa é o quê? 2,5 vezes 20, né? Passa o zero para cá e multiplica por 2, dá 50 N, né? 50 newtons, ou seja, tem que ser essa relação. Ou seja, o que a gente percebe? Que a resposta certa aqui vai ser a letra A, de quantos? 2 tijolos aqui, ó. 2P. Então essa aqui é a resposta corretíssima. Então essa questão é bem interessante, que a gente precisava saber as duas formas que a gente pode escrever o impulso e saber dessa terceira lei de Newton aqui, ó, para poder a gente associar que essa velocidade final do tijolo, na verdade, quando a gente analisa o impulso ali, vai ser a velocidade inicial quando você joga aqui nessa forma, beleza? E também saber usar o Torricelli. Então é uma questão assim, que usa vários conceitos, apesar de não parecer de cara ser uma questão difícil. Beleza, galera? Então continue aí para vocês verem mais essa série de vídeos aí do Enem. Valeu!